quando você olha para a Bíblia, ela fala, olha, o trabalho dignifica o homem. O que é dignidade? É você de fato ter digamos assim, um pacote de valores e de virtudes na qual você consegue transmitir aquilo ali para seus filhos, para sua família. Porque eu não acho que o propósito da vida é você tirar férias eternas e ficar tomando pina colada numa praia. Ninguém consegue viver. Ninguém consegue. Você então o trabalho ele te dignifica, entendeu? E isso muitas vezes que eu vejo hoje tem muito jovem. Desde a adolescência, poxa, meu pai começou a trabalhar com 12 anos vendendo coxinha. Minha carteira é assinada com 17 anos de idade. Então, assim, eu sinto que, muitas das vezes, eu não queria acordar. Falava, cara, tudo que eu queria hoje era que, não sei, acontecesse alguma coisa e não fosse trabalhar. Mas aquilo ali te gera disciplina. Você chega ali no trabalho, você tem as suas responsabilidades. E hoje a galera é escrava das suas vontades. E segundo, elas são facilmente derrotadas pelo prazer. Então, poxa, tá muito difícil lá. A gente chama de dopamina barata, né? É que no final do dia é o seguinte, cara, pra você ver, São José Maria Escrivá, que era um padre espanhol, gostava muito do Brasil, São José Maria falava da santificação do ambiente de trabalho, né? Então você fazer do seu ambiente de trabalho o seu altar. Porque o seu labor é sim uma conexão direta com Deus, né? É você exercer o teu propósito de Deus aqui na Terra, né? E quando eu vejo, principalmente, né, essa geração um pouco mais hedonista que não topa sofrimento, eu vejo uma geração, cara, verdadeiramente triste. Sim. Você vê nos olhos dessa geração, que é uma geração mais fraca, obviamente tem suas exceções, né? E uma geração mais triste, pode ver que é muito mais depressiva, é cheio de problema socioemocional, mas por quê? Porque não topa enveredar pelo caminho da cruz. Então a grande lição que eu acho que Cristo deixou para a Terra é que você precisa carregar a sua cruz antes de ascender aos céus. A minha cruz é diferente da sua, mas ambos temos uma cruz, que é o nosso labor, que é o nosso trabalho, que é o valor que a gente vai entregar para o mundo. As pessoas buscam atalhos, Nicolas. Então você tem dois caminhos aqui, né? Você tem o caminho da virtude, que é o caminho da coragem. E muitas vezes as pessoas acham o seguinte, o corajoso não tem medo. Isso é uma grande mentira. A antítese da coragem é a covardia, não é o medo. O medo, ele faz parte do arcabouço ali de ferramentas do corajoso, porque o medo ele traz uma outra virtude cardial, inclusive, que é a temperança. Então, sei lá, eu faço heli ski, por exemplo, né, que é um negócio que o helicóptero me joga lá da montanha, eu desço aquele troço lá. É um negócio super perigoso, né? Você pode, morrer do acidente de helicóptero, você pode, ser soterrado por uma avalanche e não conseguir sair dali, então série de problemas podem acontecer ali. É óbvio que eu tenho medo na hora que eu tô fazendo isso, mas o medo me protege para eu saber, cara, já que eu tô num negócio muito arriscado, deixa eu fazer um caminho que é um pouco mais seguro aqui, de modo que eu diminua esse risco. Se eu não tivesse medo, sei lá, eu ia saltar de um cliff que eu talvez não dê conta e eu vou morrer, né? Então, o medo ele me protege, eu continuo sendo corajoso, mas eu tenho medo. Já o covarde, ele nem tenta. Por quê? Porque ele tem um medo de tentar, porque ele não sabe lidar com a falha. Se você consegue lidar com a falha, aí eu, sei lá, vou chamar o sertanejo aqui por um rola, eu sei que eu provavelmente vou apanhar do sertanejo. Mas, cara, eu tenho a coragem de me colocar numa situação onde eu vou rolar com o sertanejo, que eu falo, cara, mesmo apanhando, eu vou aprender. Quem é sertanejo? O sertanejo é uma fera brabíssima, lutador do UFC. Do nada, sertanejo, o cara vai passar o Gustavo Lima aqui. O Zezé de Camargo, Luciano, sei lá. Sim. O sertanejo tá aqui com a gente, cara, um cara que eu admiro pra caramba, cristão também, um homem do bem, pô, lutador do UFC, brabíssimo da chutebox, então tô usando como exemplo aqui, que é um fato, o cara tem que ter coragem pra entrar no rola com ele, né? Mas o fato de eu aceitar, por exemplo, treinar com um sertanejo, significa que eu sei que eu vou apanhar, mas tudo bem, eu tenho aprendizados em apanhar, na falha. O que eu vejo, que uma parte da nova geração, não vou generalizar, vou falar que é uma parte, talvez ela tenha um medo de tentar porque ela não sabe lidar com a frustração, Nicolas. E eu realmente não sei se tem uma solução para isso viável, a não ser se enveredar pelo caminho cristão, porque, como você bem falou, a Bíblia nada mais é do que um manual de virtudes que há 2000 anos construiu a sociedade que mais construiu valor para o mundo, que é a sociedade ocidental, né? A grande questão é que a gente muitas vezes tenta inventar a roda para algumas questões da vida, sendo que a Bíblia, e eu acredito que ela sendo um livro inspirado por Deus, e obviamente você teve grandes homens para poder interpretá-los e fazer com que a gente, né, siga de maneira correta, eu vejo que a Bíblia é muito clara quanto ao ser humano. Tudo que nós estamos vivendo hoje são desordens da alma, né? Jordan Peterson falou isso aqui, né, numa palestra, são desordens da alma. Então, Thales, eu tive muitos amigos moradores de rua, e perto da minha igreja, que é no Cabano. E tinha um específico que era o Giuseppe, que inclusive morreu, era em São José dos Campos, aqui de São Paulo.
E todas as vezes eu antes da faculdade, eu ia ficar com ele, passava o dia com ele, assim, consolidava, falava de Cristo, e eu via que a dificuldade dele era uma desordem da alma. Eu lembro que ele falava comigo assim, olha, Nicolas, o problema meu não é a prostituição, não é a bebida em si. Eu uso isso como uma fuga da minha realidade. Okay. Mas havia uma desordem na alma dele. Ou seja, ele não conseguia lidar com a dor que estava dentro da alma dele. Sim. Porque nós somos um ser tricotômico, né? Nós somos corpo, alma e espírito. As pessoas hoje, elas se alimentam mal. As pessoas hoje, elas não alimentam o seu espírito, né? Com jejum, oração e Bíblia. E elas nem sabem que elas têm alma. É isso aí. C.S. Lewis fala que nós não somos uma alma, que nós somos um corpo que tem uma alma. Você é uma alma que tem um corpo. É diferente, você é alma. Então, quando as pessoas não têm essa profundidade de entendimento do que elas são, dificilmente você vai saber para qual caminho você segue, o que você deve, o que você deve se alimentar, o que você deve fazer, qual é a tua identidade. Porque quando você não sabe o que você é, as coisas ficam muito complicadas. Exato. Então, cada um vai tentar chegar para você e vai falar o que você é. Percebeu que a galera antigamente era do tipo, olha, a moda era restart. Aí todo mundo vestia igual um arco-íris. Passou um tempo, era emo. Aí todo mundo ficou todo de preto ouvindo... Não é Linkin Park, não, era aquele outro. Evanescence. Tipo Evanescence e tal. Ou aquela lá, do you ever feel like it? Não, isso aí é Simple Plan. Simple Plan e tal. Ó, cara de que eu via. Eu conheço, pô. Eu conheço, é ótimo. Pô, eu conheço demais, velho. Não tô falando que é ruim, não, tá? Estou falando no sentido de épocas. Aí depois disso foi pra eletrônica. Era coisa assim. Aí depois disso foi pro funk. Aí desandou a coisa, né? Mas inclusive foi instituído o Dia Nacional do Funk, acho que foi ontem, né? Muito obrigado, Lula. Dólar quase R$7, mas graças a Deus nós temos um presidente. O amor voltou. Aí para pra pensar. Você tem ali pessoas buscando uma identidade a todo custo. Então, ao custo de tentar encontrar a sua identidade, as pessoas se embebedam. As pessoas entram nas drogas, as pessoas deixam pessoas entrar na vida delas que não deveriam entrar. Perfeito. De forma desnecessária. Então, hoje o grande mal não são, digamos, as questões estéticas, são as questões profundas da alma. E questões profundas precisam de soluções profundas também. Com certeza. Não tem como você pegar uma pessoa, uma adolescente que está depressiva, tem problemas amorosos, que está com tendência a suicídio, com automutilação, e tratar com ela do tipo... remédio. Toma isso aqui. Não. Você não cura um câncer com um band-aid. Fato. E o câncer, e eu conheço pessoas que tiveram câncer, é um processo muito difícil. Imagina. O teu cabelo cai, muitas vezes na quimioterapia, dá ânsia de vômito, as pessoas vomitam, você passa por um... É um terror. Ou seja, um problema muito grave, também tem efeitos colaterais muito graves. Então, na minha adolescência, por exemplo, eu lembro que tinha muitos inconsequentes, né? Que são os vida louca, né? Eu não escolhi a vida louca me escolheu e tal. Era aquela coisa de não importa, eu pego todo mundo, eu faço isso de todo mundo. Cara, eu sempre olhei aquilo assim, não como somente uma questão estética do tipo, eu vou beijar, vou ficar com a menina e pronto, acabou. Eu via que a consequência daquilo dali poderiam abrir portas que é muito difícil de você fechar. Eu tenho tios que são muito sábios, graças a Deus, e um deles diz para mim o seguinte, Nicolas, na vida espiritual você não tem que muitas vezes se preocupar somente com a porta que você abre. Você tem que entender que uma vez que você abre, a dificuldade para fechar é muito maior. A porta que você abre espiritualmente é muito mais fácil da bebida. Você abriu a porta, você só bebe. Claro. Agora fecha ela. A porta da prostituição. É fácil você abrir. Só você ir no puteiro que você... A porta do adultério. Só você entrar na internet aqui. Só você entrar na internet. Da pornografia é fácil. Mas quantos casamentos, relacionamentos não são destruídos por conta da pornografia? O pai do Cris mesmo, o Fortão... Ted Cruz, que ele chama? Não sei, né? Eu não sei quem que é o cara. É o do Old Spice lá. Isso. Ele disse que a vida em casamento dele quase foi destruída por conta da pornografia. Ou seja, ele abriu uma porta. Provavelmente foi ali no celular, pronto. Durou segundos e destruiu a vida dele por completo quase. Então as pessoas precisam compreender que o salto que você dá, existem consequências. E não é simplesmente, sabe, do tipo, eu vou fazer isso e aquilo. Não, existe uma lei ainda que o STF não derrubou. Que é a lei da semeadura, cara. Que você planta, você colhe. Acabou. Então, quando você é adolescente, essa aí ninguém jovem... derruba. Exatamente. Tem muita gente que fala assim, Nicolas, qual a melhor dica que você pode dar para um jovem? Cara, entenda que o que você vai plantar, você colhe. E a semeadura, ela é sempre maior do que o plantio. Perfeito. Você planta um milho, você vai colher uma espiga. Perfeito. Você tá compreendendo? Então, isso é muito grave. E hoje as pessoas estão completamente inconsequentes.